Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou aqui de volta para compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus para os nossos corações e aprender mais um pouco sobre a palavra gloriosa do Senhor. É muito bom para nós. Eu quero te convidar para você ficar comigo até o final desse vídeo. E no final ou no meio, a hora que você quiser, enquanto você está me vendo e ouvindo, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário. Eu quero ler no livro de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo de número 5. Paulo está aqui fazendo um comentário importante, falando um pouco a respeito dele, e nós vamos aprender com esta palavra. Verso 5 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Nós vemos Paulo falando um pouco dele mesmo. Paulo aqui se revelando que ele era hebreu, fariseu, né? Ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu quero dizer a vocês, eu tenho até alguns vídeos que falam sobre isso. Paulo, ele é judeu da tribo de Benjamim. Alguém pode falar para mim assim, mas quem é judeu não é da tribo de Judá? A Bíblia diz: examinar as Escrituras e cuidar nela ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Eu resolvi falar sobre isso para vocês. Por que eu disse que Paulo era judeu da tribo de Benjamim? Porque na divisão do reino, quando Deus dividiu Israel em 2 casas e dispersou as 10 tribos no meio das nações, e Judá ficou lá no Oriente Médio, lá onde é Israel hoje, o país, Benjamim, a tribo de Benjamim, do filho caçula de Jacó, optou a ficar com Judá. Nessa escolha que ele fez, que a tribo de Benjamim escolheu ficar com Judá, ficaram no Oriente Médio e passou a ser considerado todos judeus, porque ficaram juntos. E as 10 tribos se dispersou. Que as 10 tribos que está dispersa no mundo, que está sendo resgatada pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo ID de nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo resgatada através do poder da palavra do Senhor Jesus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele iniciou pregando. Logo que ele iniciou seu ministério após o seu batismo nas águas, aos 30 anos, ele começou o seu ministério de 3 anos e meio,
E durante 3 anos e meio ele começou um trabalho muito importante que é o início da transição das alianças do Antigo Testamento para o Novo. E com 3 anos e meio de ministério, ele foi à cruz, foi morto e sepultado, e ao 3º dia ressurgiu. E apareceu a muitos dos seus discípulos, aos seus discípulos, e deu ordem para eles que prosseguissem o ministério de levar o Evangelho para toda criatura. Inclusive tem alguns versos na Bíblia que falam sobre isso. Mateus 28, Marcos, capítulo 16 e 15. Em Marcos, capítulo 16 e 15, ele decide por todo mundo e pregar o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Aí ele continuou dizendo: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beberes alguma coisa mortíferas, não lhes farás dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Da outra parte que ele fala de graça recebeste, de graça dai. Outra parte ele disse: começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vai até os confins da terra. E para a glória do nome desse Jesus tão maravilhoso que nós servimos, esse evangelho chegou a nós aqui, nas ilhas mais distantes de Israel. E nós ouvimos a mensagem salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós abrimos o nosso coração, e essa palavra entrou em nós e transformou nossas vidas. E hoje nós temos alegria em adorar o Senhor na beleza da sua santidade, e de meditar na sua palavra e nos alimentar do poder da sua palavra, beber dessa água da vida que é a palavra de Deus, que encheu o meu coração, porque eu sou uma das pessoas que acreditei no poder desse evangelho e bebi dessa água da vida. E ela formou em mim um rio dentro do meu coração, que agora eu estou transmitindo para vocês aquilo que eu bebi, que eu enchi-me desta água. E agora eu estou transmitindo para vocês uma porção desta água para saciar também a sua sede. Que Deus abençoe sua vida. E a palavra, Paulo estava dizendo aqui, ele já estava pregando no seu ministério. Ele disse que ele foi circuncidado quando ele era criança, ao 8º dia, porque a circuncisão era no 8º dia. Apesar que agora não existe mais circuncisão, apesar que tem muitos judeus pregando aí no YouTube dizendo que os gentios têm que circuncidar para depois estudar a Torá e para depois se eles alcançar a salvação, porque se ele não circuncidar, isso aí é um evangelho adulterado, é um evangelho falso, um evangelho enganador. Porque, na verdade, a circuncisão agora não é mais cortando a pele do prepúcio do membro genital do homem, mas sim, a circuncisão é no coração. A circuncisão é dentro da nossa mente, do nosso coração. Todos os cristãos que aceitam Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ele é circuncidado no coração pelo Espírito Santo. Então, mas Paulo estava falando dele, ele disse, porque ele foi circuncidado ao 8º dia
da linhagem de Israel, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele foi fariseu. Ele era um erudito, cheio de conhecimento da Torá. Paulo era um homem que se formou aos pés de Gamaliel e ele era, segundo a lei, fariseu. Ele tinha o teto máximo do conhecimento no farisaísmo e ele estava se identificando aqui. Segundo o zelo perseguidor, porque ele perseguiu o povo de Deus, segundo o zelo pela lei, pela Torá. E eles não interpretavam a Torá como era preciso ser interpretada, porque quem interpretou a Torá na sua totalidade foi Cristo. Mas Cristo interpretou a Torá com todo o conhecimento de Deus, porque ele era Deus, mas com amor, com misericórdia, com compaixão. Ele não agiu de maneira nenhuma como os judeus agiam, discriminando os outros e achando que eles eram salvos só porque eles obedeciam a Torá, que eles nem obedeciam como era necessário obedecer, porque quem obedecia a Torá de verdade tinha amor, usava de misericórdia e de compaixão. Então nós vemos que, segundo a lei, segundo o zelo, ele foi perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que para mim era ganho, repudiei-o perda. Ou reputei, digo melhor. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Agora alguém pode falar, mas como ele guardava a Torá, a lei, e ele deixou tudo isso por Cristo? Ele entendeu que os 613 artigos da lei, nem todos eles foram abolidos, mas uma boa parte se cumpriu em Cristo. Entendeu? Ou todas elas se cumpriu em Cristo, mas tem muitas coisas hoje da lei que nós devemos observar. Como diz, os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, entendeu? Não cobiçarás, etc, etc. Adultério sempre foi adultério. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. Matar sempre foi pecado e sempre será pecado. Né? A única coisa que mudou é que Jesus disse assim: leste o que diz, o que disse os antigos, não matarás. Né? Mas qualquer que matar, tirar uma vida, ele é réu de juízo. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, que aquele que olhar para uma mulher e o cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Na lei, às vezes o homem matava, ele também morria. Mas não era a vontade de Deus que ele morresse. A vontade de Deus é que ele fosse perdoado, mas os próprios homens
que ministrava a lei, chegou um ponto que a lei ficou numa situação que morreu, adulterou, tinha que ser apedrejado, matou, tinha que morrer. Era olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus veio no mundo, ele trouxeram uma mulher que pega no próprio ato adulterando, ele deveria ter apedrejado ela na hora, não era? Mas ele não apedrejou. Ele o perdoou e salvou. Agora, não quer dizer que ele perdoou, os crentes têm que ficar adulterando o tempo todo e pedindo perdão. O perdão de Deus é claro para aqueles que se humilham, que se arrependem de coração e procuram não fazer mais. Não é aqueles que vivem na prática do pecado, é como matar. Você matar uma pessoa, você tirou toda a oportunidade dela até de se converter lá na frente, servir a Jesus. Eu considero um pecado muito pior ainda do que o adultério. Porque o adultério você pecou contra o seu próprio corpo. E você matar uma pessoa, você tirou-lhe a vida, tirou toda a oportunidade que ela tinha. Então nós vemos que o que para mim era ganho, Paulo tinha toda a autoridade, ele fazia, acontecia. Ele estava no teto máximo do farisaísmo. Ele era um erudito da época, um rabino, mas ele deixou tudo, ele reputou tudo por perda, por amor a Cristo. Quer dizer, ele virou as costas para a fama, para o poder que tinha, porque era homem que tinha carta branca e fazia o que queria, e pronto, e ficava por isso mesmo. Mas Jesus derrubou ele do cavalo, falou com ele, apareceu para ele, ele entendeu que aquele homem que falava com ele era o próprio Jesus, porque o próprio Jesus disse para ele: duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E quando ele passou por todo o processo que tinha que passar, ficou cego, Ananias foi lá, orou por ele, voltou a enxergar, batizou ele. E Deus falou: eu lhe mostrarei o quanto que há de padecer pelo meu nome. Mas ele escolheu, ele largou tudo. Largou a fama, largou o poder por amor a Cristo. Quer dizer, reputou por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Bem-aventurado o homem e a mulher que tem tudo por perda, abandona tudo por amor do conhecimento de Cristo Jesus, que é a maior riqueza que alguém pode ter. Mas eu fico olhando para o mundo de então, para o mundo evangélico, para as pessoas que dizem cristãs na terra, que estão correndo mais atrás das coisas desta vida do que das coisas de Deus, que edifica, que traz segurança e que produz a vida eterna na vida dele. As pessoas amam mais as coisas daqui.
As pessoas são crentes, mas aqueles crentes que amam mais as coisas materiais, as coisas do mundo, as coisas que satisfaz a sua vida financeira, a sua vida, sabe, do dia a dia, do que Cristo, irmãos. E na verdade, Paulo disse, tenho também por perda todas as coisas pela excelência. Se nós puder fazer isso, temos que nos esforçar para sermos assim. Por isso que Paulo disse, sede os meus imitadores igual eu sou de Cristo. Pela excelência do conhecimento de Cristo. Oxalá se todos os cristãos fizessem isso. De Jesus, né? De Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas, estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer como Paulo, para podermos nos aproximar cada dia mais do Senhor. Irmãos, o mundo não tem nada para nos dar. Dinheiro não nos traz segurança. Dinheiro não nos traz a paz perfeita, a segurança perfeita. Dinheiro, ele não traz paz, alegria e nem amor. É mito quem diz isso. A maior riqueza é Cristo Jesus, nosso Senhor. É a palavra do Senhor. É a fonte da água da vida. É a água viva derramada em nossos corações. Essa traz segurança. A minha segurança está em Cristo. A minha estabilidade está em Cristo. A minha certeza, a minha fé está em Cristo. Porque só Ele é que pode me segurar até aquele dia e eu me colocar de pé, de cabeça erguida diante dele e poder dizer para ele, eis-me aqui, meu Senhor Jesus, meu Salvador. Fique com esta palavra. Se você está brincando, se você está tão ocupado com as coisas daqui, se você está desesperado em busca do dinheiro, do poder e da fama, se você está tão preocupado até ao ponto de brigar, de discutir por causa de trabalho, de dinheiro e das coisas daqui, por causa de salário, você está fadado a ser derrotado nesses últimos tempos trabalhosos que estão entrando cada dia para enfrentarmos daqui para frente. Porque o mundo, o sistema globalizado mundial está trabalhando de uma forma, o diabo está trabalhando de uma forma terrível, usando a ciência e a tecnologia para prender o homem cada dia mais longe de Deus, afastado do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais ele conseguir afastar o homem de Deus, da palavra de Deus, da oração, da meditação nas coisas de Deus, ele tem chance de derrotar esta pessoa. Porque ele trabalha de uma forma tão terrível que ele consegue cauterizar a mente do ser humano, que ele acha, ele fica com a cabeça tão feita pelo engano do sistema, pelo engano do diabo. Porque ele ouve por aí mensagem de muitos obreiros pregando, pastores, pregadores itinerantes em todo o Brasil, pregando que aquele que não é abençoado financeiramente, Deus não está na vida dele.
Tem pessoas que falam, essa pessoa que não prospera, ele está em pecado. Mas qual é a verdadeira prosperidade que a Bíblia diz para nós, irmão? A verdadeira prosperidade é você ter Cristo 100% na tua vida. É você ter a palavra de Deus como base de fé na sua vida. É você ser obediente à palavra do Senhor e viver uma vida de temor e de tremor diante de Deus. As finanças de um homem não garantem nada para ele. O diabo está conseguindo fazer isso na vida de muita gente. Pessoas fazendo reuniões, cultos e mais cultos, convidando as pessoas para a reunião dos empresários, para a reunião, outra reunião do descarrego, reunião do Vale do Sal, reunião, essa macumbaria evangélica que o povo prega por aí. Essa macumbaria evangélica. E coloca na cabeça das pessoas sendo usado pelo espírito de Azazel, pelo espírito de Satanás, enganando pessoas, e as pessoas botam na cabeça que se ele não for próspero financeiramente, Deus não está na vida dele. Isso é mentira de Satanás. Porque Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, apontando para o futuro, para o reino milenial. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu. Céu e terra no milênio se fundirão. A vontade de Deus nos céus e na terra é igual. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã, não se preocupe com amanhã. Se preocupe em estar na presença de Deus hoje, meu irmão. Porque amanhã não é dinheiro, não é fama, não é poder, não é nada que vai te segurar. Se você não estiver bem espiritualmente, não estiver bem na presença de Deus, você pode estar bem material, milionário material, que se você não tiver Cristo, você será condenado naquele dia. Dinheiro não compra salvação, não compra paz, não compra amor, não compra casamento, não compra nada. Felicidade é só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Fique com esta palavra. Medite nela com amor. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like. Compartilhe esse vídeo e faça seu comentário. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu confesso do fundo do meu coração que o meu coração, eu falo com toda convicção, considero tudo aí fora como esterco para ter Cristo na minha vida, a todos os momentos da minha vida. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Em nome de Jesus.